Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todas. Espero que todas estejam bem. Hoje é sábado, se aproximando já o final de semana, que todas estejam bem na presença do Senhor. Tenham tido uma semana abençoada, recheada de bênção. E tudo venha a ser, minhas amadas irmãs, para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Peço que as irmãs que inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro do Jonas, um profeta muito conhecido de todos. Quem lê a palavra conhece esse profeta, Jonas. Mas foi aqui que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja Deus. Tudo veio ser para a honra e para a glória dele, que diz assim: a mim e a você. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração, ela pede um sinal, e não lhe será dado sinal, outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Portanto, assim como Jonas foi sinal para os nevitas, assim o Filho do Homem será também para esta geração. O que é que eu entendo aqui com a palavra de Deus, minhas amadas irmãs? Que o próprio Jesus está dizendo: Jonas foi um profeta que é conhecido na palavra como um profeta rebelde, né? Que saiu da presença de Deus para fugir daquilo que o Senhor mandou ele fazer. Ele mandou ele pregar na cidade de Nínive, mas ele não quis ir pregar na cidade de Nínive, porque ele entrou no barco e foi para ir para outra cidade. E teve aquela tempestade de vento, e ali ele entrou no ventre de um peixe e ficou ali 3 dias e 3 noites. Aleluia. E o que Deus está dizendo aqui, Jesus? Jesus foi para aquela cruz, minhas amadas irmãs, e quando ele expirou, passou 3 dias para ressuscitar. Aleluia. Então Jesus passou 3 dias e 3 noites, como diz a palavra, no seio da terra, para ressuscitar. Deus é um Deus tão grande e tão poderoso, que a palavra dele é tão perfeita e é tão sábia, aleluia, que ele nos ensina, ele nos mostra como Jesus é verdadeiramente tudo de acordo com a palavra dele, porque ele é a palavra. Jesus é a própria palavra, louvado seja o nome do Senhor. E diz assim, também para esta geração, aleluia, pois até os confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui que está, que é maior do que Salomão. Os homens de nível levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenação, pois converterá com a pregação de Jonas. Eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Quem é maior do que Jonas? É quem? Jesus, é a palavra. Não existe nada nem ninguém que seja maior do que Jesus. Somente ele é a palavra. E Jonas aqui, ele é aquele profeta que fugiu da presença de Deus, para não fazer o que Deus queria que ele fizesse. Mas ninguém pode se esconder da presença de Deus. Ninguém pode se esconder, deixar de fazer aquilo que Deus quer que a pessoa faça. Se Deus mandou, tem que ser obediente, procurar fazer, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então nós temos que ter esse caráter de ser obediente, procurar ser obediente a Deus. Que Deus, ele é Deus. Nós somos o quê? Pessoas servos do Senhor. Para que procurar ser obediente na presença de Deus. E aqui que o Senhor colocou no meu coração, para que eu e você seja obediente a Ele. Seja obediente à Santa Palavra. Não ser aquela pessoa desobediente que Deus manda eu fazer. Deus quer que eu pregue a palavra dEle. Muitas vezes até eu digo, Senhor, eu não sei, mas quem me ensina é quem? É o Espírito Santo. Mas eu tenho que me esforçar a ser obediente à palavra, a Deus, a palavra do Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Porque nós temos que ser como Ele quer que a gente seja. Jonas fugiu, mas passou 3 dias no seio de um peixe. E depois de 3 dias, o Senhor fez o peixe vomitar Jonas para fora, na beira de uma praia.
diz a palavra. E Jonas voltou e foi para Nínive pregar a palavra. Quando Jonas pregou a palavra, aquele povo todinho se arrependeu dos seus pecados e aquele povo se converteu do seu mau caminho. E aí, temos que ser o quê? Obedecer, obediente à palavra de Deus. Muitas vezes queremos fazer a nossa própria vontade, aquilo nosso querer, mas nós temos que ser obedientes a Deus. Esse povo aqui todinho da cidade de Nínive se converteu com a pregação de Jonas. Quando Jonas passou por aquele processo de passar pelo seio de um peixe, passar 3 dias, 3 noites ali naquela escuridão, dentro de um peixe, mas a misericórdia de Deus foi com Jonas. Jonas ali orou e o Senhor ouviu a oração de Jonas. E Jonas, Deus fez aquele peixe vomitar Jonas para fora, na beira da praia. E Jonas voltou para Nínive, para aquela cidade, e aquele povo ali foi todos convertido, porque ouviu a palavra de Deus através de Jonas. Como diz aqui. E se converteram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Quem é o maior do que Jonas? É Jesus. É o Todo-Poderoso nos céus e na terra. Ele é o Deus soberano. Ele é maior do que tudo e de que todos. Mas ele usou Jonas, que através de Jonas, usando a palavra dele, usando o nome dele, aquele povo se arrependeu do seu mau caminho, dos seus pecados, e todos se converteram. Para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Deus quer de mim e de você. Que cada um se arrependa dos seus pecados. Se converta, ande nos caminhos do Senhor. Para que venhamos aqui agradar quem? Agradar a Deus. Não agradar o ser humano, mas agradar aquele que é digno de ser adorado, que é digno de toda adoração, de honra e de glória, minhas amadas irmãs. Porque Deus, Ele é Deus. Ele é a força soberana nos céus e na terra, até debaixo da terra. Se chama Jesus Cristo. Então Jonas foi desobediente, mas pagou o preço. Depois voltou e foi pregar a palavra onde Deus queria que ele fosse pregar. E onde tem um canto que Deus quer que você vá, que você não vai? Vá. Deus mandou você ir, o Espírito Santo mandou você ir, incomodou? Vá. Não seja desobediente a Deus. Seja obediente à palavra do Pai Todo-Poderoso. Porque é isso que Ele espera de mim e de você. Se chama obedecer, ser obediente. Isso agrada a Ele. Ele fica com o coração alegre, porque estamos procurando a ser obediente à palavra dele. Não desobedeça a Deus, mas procure ser obediente ao Senhor Jesus Cristo. Amém, minhas amadas irmãs? Que quem ouvir esta palavra, volte para os caminhos do Senhor, se arrependa dos seus pecados e não seja desobediente. Para a honra e para a glória do nome do nosso Deus, para que a sua vida venha andar nos caminhos certos, nos caminhos da luz, nos caminhos agradando ao nosso Pai Todo-Poderoso. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Você venha ter um final de semana abençoado, recheado de bênção na presença do nosso Pai Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.